Essa história começa com um cara chamado Allen expulsando Lloyd, nosso protagonista. Sim, tudo aconteceu muito rápido, mas primeiro vamos voltar um pouco no tempo, quando Merlin está ensinando o protagonista a usar um pouco de magia e o alerta que, se não conseguir, ficará sem comida. É assim que o pobre Lloyd passa o dia inteiro treinando até finalmente conseguir criar fogo na palma da mão. No entanto, como Merlin percebe que ele está se apagando de qualquer forma, ela dá a ele o que ele merece. No dia seguinte, com a água, algo semelhante acontece. Ele deve fazer um pequeno jato sair da terra, mas o protagonista apenas consegue umedecer levemente o solo. O mesmo ocorre com a magia do vento e da neve, e o protagonista sempre acaba sendo punido. Apesar disso, Merlin não o faz por maldade. Na verdade, é possível notar que ela tem muito carinho por ele, pois sabe que Lloyd se esforça, mesmo não sendo tão forte. Dias depois, ela está desmaiada em um sofá, muito bêbada, e Lloyd pergunta se ela está bem. Ela responde que está longe disso, então ele decide usar um feitiço chamado Cura, que de fato a faz se sentir melhor. Merlin não hesita em abraçar ele, agradecer ele e parabenizá-lo pelo grande progresso. Mas claro, agora que ela está em boas condições, avisa que ele deve começar a praticar até não aguentar mais. E assim se passam dias e dias sem que Lloyd pare de treinar. Um dia, enquanto vai avisar que o jantar está pronto, a mestra deixa cair um livro. Lloyd o pega para entregar, mas de repente algo estranho começa a acontecer com ele. Merlin se pergunta se o protagonista tem potencial para ser um escolhido. Isso é algo de extrema importância, pois se esse for o destino dele, ela não permitirá que o garoto cometa os mesmos erros que ela cometeu no passado. Por isso, ela lhe dá um beijo que deixa uma espécie de marca e espera que ele nunca confie demais em suas habilidades. No dia seguinte, enquanto o protagonista cura uma fruta, Merlin lhe diz que um mago branco usa sua magia para o bem dos outros. Aproveita para parabenizar ele pelo bom trabalho, mas faz uma pequena demonstração do que a magia de cura realmente faz. Lloyd pensa que sua mestra é alguém incrível, e ele tem razão. À noite, ela conta a ele que existem teriomórficos que podem usar uma magia muito peculiar para controlar monstros. Lloyd entende, mas pergunta sobre algo chamado magia ancestral. Ela esclarece que não é necessário que ele aprenda sobre isso, pois é um tipo de magia que desapareceu há vários séculos. No dia seguinte, depois de muito treinamento e uma pequena bronca de sua mestra, ele pergunta o que é uma magigema. Ela explica que emana cristalizada. Seu poder geralmente transforma as coisas ao redor em mais magigemas, o que confunde Lloyd um pouco, pois ele se pergunta se essas coisas poderão voltar à forma original. Algum tempo depois, a loira leva o protagonista até a floresta, pois agora ele deve enfrentar um animal selvagem, usando apenas uma adaga. Fica claro que ele tem uma semana como limite para voltar para casa, e além da arma, poderá usar apenas sua magia para sobreviver. A mestra vai embora imediatamente, deixando Lloyd traumatizado para o resto da vida. Segundos depois, um monstro lobo surge na cena e começa a perseguir ele pela floresta. Ele consegue escapar subindo no topo de uma árvore alta e, enquanto se esconde, se pergunta o que deve fazer. Utilizando sua habilidade de detecção espacial, localiza a casa de sua mestra ao norte de onde está e começa a jornada a pé até lá. Durante a noite, usa magia de cura para amadurecer frutas silvestres e se alimenta com elas. Em seguida, se abriga em uma pequena caverna e começa a trabalhar em um círculo mágico que pode ajudar ele a aumentar sua força física. Criativamente, modifica todos os seus feitiços para que possam fortalecer seus atributos básicos ao serem ativados. No dia seguinte, ao continuar sua jornada pela floresta, ele acaba entrando acidentalmente no ninho de uma aranha-rainha. A aranha o ataca, e Lloyd corre na direção oposta, ativando um de seus feitiços modificados e aumentando sua velocidade em pelo menos 10 vezes. Com esse único impulso, ele alcança a casa de sua mestra e desmaia de exaustão na porta da frente. Ela abre a porta com um sorriso e o recebe de volta em casa. Com o passar do tempo, Lloyd cresce e ganha mais liberdade para explorar a casa de sua mestra. Um dia, enquanto limpava o escritório dela, encontra um livro sobre cidades e se interessa, já que nunca havia vivido em um lugar populoso. Enquanto isso, sua mestra começa a experimentar várias coisas com ele e o torna seu aprendiz pessoal, impedindo-o de ter uma boa noite de sono por semanas. Em um dia fatídico, a mestra acorda e sobe ao telhado para encontrar Lloyd, como de costume. Sua intenção é a mesma: treinar ele severamente até ele não conseguir mais andar. No entanto, ao chegar ao cômodo, percebe que ele não está lá. Vê que ele estava lendo um livro e decide dar uma olhada. Enquanto isso, Lloyd encontra o caminho para a cidade. Parece ser sua primeira vez em um mercado, e ele vê várias pessoas ficando maravilhado com a multidão.
Mal sabia que existiam tantas pessoas por perto, o que para ele era, no mínimo, divertido. Sem uma missão específica, apenas fica perambulando pelo local. Enquanto está parado, um panfleto se prende ao seu rosto. Ele supõe que foi apenas o vento, mas na verdade foi jogado intencionalmente por um homem. Lloyd pega o panfleto e lê que uma equipe está procurando por um aventureiro. Sem nada melhor para fazer, decide ir até o local e ver do que se trata. Ao chegar lá, vê que estão no meio de um combate com um monstro e que os integrantes da equipe estão feridos. O líder do grupo é um herói chamado Allen, que ordena que a maga do time lance um feitiço de recuperação. A maga imediatamente obedece e continua auxiliando na batalha, usando sua magia para prender o monstro e facilitar a vitória de Allen. Após o monstro ser derrotado, os outros membros do grupo exaltam Allen por sua bravura. Lloyd, no entanto, se entedia com a cena e vai embora. Lá fora, os aldeões falam sobre o quão incrível Allen é e como ele e sua equipe derrotaram recentemente o Ciclope do Castelo Abbott. A equipe retorna à estalagem e Allen divide o dinheiro que ganharam. Ele entrega a Lloyd um símbolo, que este aceita sem reclamar. Allen diz que aquele valor é a parte de Lloyd como um aventureiro de rank D, mas Lloyd não parece se importar, apenas se afasta sem dizer nada. Os outros aventureiros se perguntam por que ele é tão orgulhoso e não fala com ninguém. Allen, com seu ego inflado, afirma que não precisam se preocupar com Lloyd, pois magos brancos não são importantes, nas missões estão ali apenas para aumentar o prestígio do grupo. Lloyd ouve isso, mas não se abala. Tranca a porta atrás de si e segue seu caminho. Enquanto isso, sua mestra recebe uma visita em casa. O visitante é o mesmo homem que havia jogado o panfleto em Lloyd anteriormente. Ele diz à mestra que Lloyd se juntou ao grupo do herói, e ela se mostra satisfeita com a notícia. Para ela, Lloyd pode fazer o que quiser da vida, contanto que não se torne arrogante. O homem então pergunta se ela ainda se arrepende do que aconteceu no passado, e ela responde que não quer que aquilo se repita. Ele a relembra que o Senhor dos Demônios queria se autodestruir com o livro se ela o tivesse permitido. Ambos recordam o dia da batalha contra o demônio, quando todos haviam morrido. Foi então que Sibyl se levantou no meio da multidão e usou uma magia antiga para reviver todos os que haviam caído, mesmo ao custo de sua própria vida. No presente, a equipe do herói está envolvida em mais uma luta. Mesmo antes do combate começar, todos já exaltam o grupo e têm certeza de sua vitória, como sempre. Sem perder tempo, Allen finaliza a batalha rapidamente e retorna para casa sendo ovacionado. Na estalagem, a maga do grupo, China, decide se dedicar ainda mais aos estudos, pois sente que ainda podem melhorar. Enquanto China lia, Alan se aproximou e perguntou por que ela estava gastando tempo com livros. Ela respondeu que sentia que a defesa do grupo estava enfraquecendo. Alan discordou completamente, dizendo que estava ficando cada vez mais forte. Para ele, não havia necessidade de treinar, pois já era imparável. China o observou em silêncio, sem dizer nada, apenas encarando sua arrogância. Naquela mesma noite, soldados que patrulhavam a margem do rio foram atacados por um golem, e todos foram mortos brutalmente. O país imediatamente enviou alguém para informar Alan da nova missão, e ele a aceitou com confiança, prometendo eliminar o golem. A equipe partiu para o local e Lloyd usou seus poderes para localizar o monstro. No entanto, ao chegarem, descobriram que não se tratava apenas de um golem, mas que havia outra criatura misteriosa ao lado dele, empunhando um cajado. Lloyd, com sua percepção mágica, logo alertou que aquele ser era da raça dos demônios e que seu poder estava concentrado no cajado, o qual usava para controlar o golem. Alan então ordenou que Lulu atirasse uma flecha contra o demônio e também mandou Mia se preparar para o combate. O plano de Alan era avançar e enfrentar o golem de frente, demonstrando sua coragem imprudente. Lloyd, preocupado com a imprudência, tentou intervir dizendo que ainda não havia analisado bem o golem nem compreendido seus pontos fracos. Mas Alan o interrompeu bruscamente, lembrando que ele era o líder e quem dava as ordens. Decidido, correu para o ataque. Sentindo-se responsável, Lloyd avançou mais rápido e empurrou Alan para longe do monstro. Alan, irritado, revidou empurrando Lloyd de volta e finalizou o golem em um só golpe. A cena fez parecer que o alerta de Lloyd era infundado e que ele havia cometido um erro. De volta à base, Alan acusou Lloyd de não ter feito nada pelo grupo desde que entrou. Disse que todo o trabalho de recuperação e cura havia ficado nas mãos de China e que por isso ele não era útil. Alan então exigiu que Lloyd deixasse a equipe. Sentindo-se inútil e talvez até concordando com as críticas, Lloyd aceitou o julgamento e partiu, enquanto os outros membros celebravam sua saída como um alívio. Nos 3 dias seguintes, Lloyd tentou se juntar a outros grupos de aventureiros, mas foi rejeitado todas as vezes.
Após mais uma recusa desanimadora, ouviu uma mulher gritando no salão da guilda, dizendo que precisava urgentemente de um mago branco não afiliado. O atendente da guilda sugeriu que ela chamasse Lloyd. A mulher o olhou, perguntou se ele estava sem equipe, e ao ouvir que sim, agarrou pelo braço e saiu correndo com ele. Para onde o destino levará Lloyd agora? Será que ele finalmente descobrirá o verdadeiro poder que possui? Lloyd vagava pela cidade, ainda abatido pelo fato de ter sido expulso de sua equipe por Allen. As palavras de Allen ecoavam em sua mente, acusando-o de ser um mago branco inútil, que apenas se escondia atrás do grupo e não servia para nada, exceto para curar algo que até mesmo China fazia melhor. Quando Lloyd perguntou se ele realmente achava que lhe faltava habilidade, Allen nem se deu ao trabalho de responder, dizendo apenas para ele pensar o que quisesse e ir embora logo. Enquanto ele se afastava, as garotas da equipe, com exceção de China, comemoravam em voz alta o fato de que aquele perdedor finalmente havia saído do grupo. Sentindo-se ainda mais rejeitado, Lloyd caminhou até o centro da cidade, onde encontrou uma fonte com uma estátua que lembrava seu mestre, o que só aumentou sua saudade. Em outra parte da cidade, um grupo de aventureiros se preparava para atacar um território controlado por bandidos. Era uma missão de nível A, o que exigia cautela. A equipe Crumb, liderada por uma ruiva chamada Ginger, estava visivelmente abalada. Crumb, em especial, parecia desmotivada e sem vontade de continuar. Ainda assim, o grupo deu início ao ataque, agindo antes que os bandidos pudessem reagir. Cílica, a maga do time, começou a entoar um feitiço em voz alta, o que foi prontamente notado pelos bandidos. Um deles gritou para que atacassem apenas depois que ela terminasse de conjurar, e assim o fizeram, protegendo-se até o momento certo. Quando Cílica se cansou, os bandidos avançaram. Porém, Cross, o arqueiro da equipe, deu cobertura à distância, abatendo todos os inimigos com um único disparo. A equipe parecia bem equilibrada, com Yui, a espadachim e líder do grupo, se mantendo firme no campo de batalha. Mesmo quando cometia erros, era protegida por Daggers, o tanque da equipe, que a defendia com seu escudo. Crumb utilizava sua magia para fortalecer fisicamente Daggers, o que lhes dava vantagem no confronto. Com reforço, Daggers sobrepujou os bandidos e a vitória foi conquistada. O chefe dos bandidos, em pânico, procurava uma forma de escapar, mas antes que pudesse reagir, foi confrontado por Yui, que exigiu sua rendição. Ele, confuso, perguntou quem ela era e por que o atacavam sem aviso. Ao notar o pingente dourado em seu pescoço, reconheceu o símbolo de uma aventureira de classe S. E ela não era a única, toda sua equipe era de classe S, um verdadeiro feito. Ainda assim, o chefe apostava sua última carta na manga. Acreditava que, mesmo contra uma equipe S, eles não resistiriam ao que ele estava prestes a invocar. Usando seu cajado, lançou um feitiço de invocação e um golem gigante emergiu do chão. Contra esse monstro, a magia seria inútil. Cílica e Crumb, ambas magas, ficaram incapazes de agir. Cross duvidava que suas flechas tivessem algum efeito, restando apenas Daggers e Yui para lutar. Como líder, Yui avançou sem hesitar e atacou o golem com toda sua força, mas o golpe mal arranhou a criatura. Crumb, que estava dispersa desde o início, nem ouviu o pedido de Yui para fortalecer ela. A líder teve que gritar para chamar sua atenção, e só então Crumb lançou o feitiço de aprimoramento físico. Com o reforço, o poder de Yui aumentou pelo menos 5 vezes, e ela cortou o golem ao meio com um único golpe. Com a missão concluída, todos os bandidos, incluindo o chefe, foram capturados. Yui se aproximou de Crumb para conversar sobre o que havia acontecido. Crumb pediu desculpas por ter se distraído e disse que não se considerava mais digna de ser uma aventureira. Yui compreendia sua situação, que aparentemente estava ligada à sua irmã, Sylvie. Antes que Crumb pudesse falar mais sobre Sylvie, a cena muda para Lloyd, que já estava no terceiro dia consecutivo fracassando em se juntar a qualquer equipe. Ele ouve alguém gritando no balcão que precisava de um mago branco e, para sua surpresa, era Yui, que aparentemente já havia dispensado Crumb. Aproveitando a oportunidade, Lloyd se aproxima e diz ser um mago branco. Yui nem pergunta seu nível e o arrasta pela mão até a base de sua equipe. Ela apresenta Lloyd ao grupo e o acolhe oficialmente, mesmo sem ele ter aceitado entrar. Seus companheiros percebem rapidamente que ela o trouxe sem dar nenhuma explicação, algo que ela costuma fazer com frequência. Cross explica que estão com uma missão urgente e sem Crumb não podem realizar ela. Nenhum deles acredita que Lloyd seja uma boa substituição e nem o próprio Lloyd acredita ser capaz, especialmente ao descobrir que está diante de uma equipe de classe S. Embora já tivesse desistido de si mesmo, Yui ainda acreditava em seu potencial e o forçou a mostrar sua magia. Hesitante, achando que só os desapontaria, Lloyd decide tentar e invoca um cajado usando magia de armazenamento.
Esse simples gesto foi o suficiente para que todos começassem a perceber que talvez ele não fosse tão inútil quanto imaginavam. Então, sem sequer entoar um feitiço, Lloyd aplica um aprimoramento físico que potencializa a força de todos do grupo. No início, ninguém percebe o efeito. Com um simples movimento de sua espada, ela corta uma árvore como se fosse manteiga, deixando todos atônitos. Lloyd então explica que não apenas usou aprimoramento físico, mas também sobrepôs vários outros encantamentos que amplificaram imensamente o poder de Yui. Isso foi o suficiente para selar sua entrada no grupo. Mesmo assim, Lloyd permanece alheio à sua verdadeira força e poder. Ele acredita que por ser um grupo de aventureiros de alto nível, usar apenas um feitiço seria insuficiente, então lançou 5 diferentes aprimoramentos de uma vez para impressioná-los. Mas ao ver suas expressões chocadas, ele interpreta de forma equivocada, achando que seu desempenho foi medíocre. O problema de se ouvir constantemente que você é inútil é que sua autoestima se esgota, e a de Lloyd já estava no chão. Convencido de que não causou boa impressão e não querendo ser um fardo para o grupo, ele se despede e começa a ir embora. O grupo fica momentaneamente paralisado pelo choque, até que Yui recupera o fôlego e grita com toda a força para que ele volte. Ele retorna, ao menos para escutar o que tinham a dizer. Ao contar que foi rejeitado pela equipe do herói por ser considerado inútil, Yui se espanta afinal. Ele fez parte da equipe do herói, mas ele mesmo pede que não se impressionem, pois não é tão bom assim. A baixa autoestima de Lloyd beirava o fundo do poço. Ele até recomenda que chamem de volta sua antiga maga branca, pois ela é uma escolha melhor. É então que o grupo conta sobre Crumb. Ela realmente era boa e muito querida, mas sua irmã Sylvie estava doente. Crumb conciliava a vida de aventureira com os cuidados da irmã, mas recentemente seu cansaço físico e emocional afetava sua atuação nas missões. No último combate, ela quase colocou todos em perigo por distração. Embora todos ainda quisessem que ela ficasse, foi a própria Crumb quem decidiu se afastar, preocupada com a segurança do grupo. Eles podiam se virar sem uma maga branca em missões menores, mas não em missões de rank A, onde um mago de suporte era essencial. Mais do que uma companheira de equipe, Crumb era amiga de todos, e o grupo demonstrava genuína preocupação com ela. Pod percebe isso e pensa na sorte de Crumb em ter companheiros tão leais, bem diferente dos que ele teve. Curioso sobre a doença de Sylvie, ele pergunta mais detalhes e descobre que ela está se transformando lentamente em pedra mágica. Lloyd se recorda de quando lia com sua mestra sobre esse tipo de maldição, e lembra que ela mencionou que era reversível. Sentindo que talvez pudesse ajudar, ele pede para ir até a casa de Crumb. Chegando lá, são recebidos por ela e se sentam para conversar. Crumb revela que ambas eram aventureiras, até que um dia Sylvie se feriu durante uma missão. Crumb não testemunhou o momento exato, apenas a encontrou já machucada. Quando Lloyd pergunta onde o ferimento aconteceu, ela responde que foi em uma caverna, o que o surpreende. Crumb os leva até o quarto de Sylvie, e ao abrir a porta, Lloyd sente uma poderosa energia mágica emanando do local. Ao se aproximar, Crumb remove a coberta do corpo da irmã, revelando que seus braços e pernas já estavam petrificados. Lloyd afirma que pode curar ela, mas Crumb não acredita. Vários magos experientes já haviam tentado, sem sucesso, então ela não acha que um simples mago branco poderá fazer diferença. Contudo, Lloyd insiste e examina o ponto de origem do ferimento, confirmando que a magia invasora era o motivo da petrificação. Mesmo relutante, Crumb permite que ele tente, encorajada também por Yui. Lloyd então invoca seu cajado e começa um feitiço poderoso que o deixa fisicamente fraco. Ele explica que está lançando uma magia que diminuirá o fluxo excessivo de energia mágica no corpo de Sylvie e assim poderá curar ela. Em seguida, lança o feitiço de cura. Crumb observa surpresa e percebe que não era uma cura comum. Lloyd admite que consome muito mais energia, mas insiste que é um feitiço de cura simples. Yui pergunta a Crumb o que ela acha daquilo, e ela admite que aquilo definitivamente não era magia comum. Era impressionante como Lloyd conseguia lançar 2 feitiços complexos ao mesmo tempo e ainda manter o controle. Então, Yui chama a atenção de Crumb. O corpo de Sylvie está voltando ao normal. Emocionada, Crumb segura a mão da irmã enquanto ela se recupera totalmente. Todos ficam surpresos e aliviados. Crumb, emocionada, agradece profundamente, mas revela que não poderá voltar ao grupo, pois, com Sylvie curada, elas irão retomar as aventuras juntas. Como forma de agradecimento, promete levar-nos para jantar mais tarde. Diz a Lloyd que agora sente que o grupo está seguro com ele, mas se espanta ao ouvir que ele ainda não se considera parte do grupo.
Mais tarde, eles saem para comer juntos e Yui conta aos demais sobre o milagre que Lloyd realizou. Mesmo com todos elogiando, Lloyd ainda acha que não é grande coisa. Ele até pede desculpas por não convencer Crumb a voltar, mas o grupo não se importa com isso por enquanto querem apenas comemorar. Durante a conversa sobre o futuro do grupo, Lloyd lembra da equipe do herói e de como se sentia desprezado. Em contraste, percebe como é tratado agora. Então, com o coração aquecido, ele pergunta se pode se juntar ao grupo. Surpresos, todos reagem com alegria e revelam que também queriam que ele ficasse. E assim, Lloyd finalmente entra oficialmente para o grupo, e essa nova jornada mal começou. Lloyd devorava a comida como se nunca tivesse comido antes, o que levou os outros a perguntarem se ele realmente nunca havia provado uma refeição decente. Ao ouvir que a comida da cidade era apenas mediana, ele começou a questionar se aquilo que sua mestra preparava era mesmo comida de verdade. Yui perguntou sobre essa tal mestra, e Lloyd explicou que era uma mulher misteriosa que lhe ensinou magia. Ele passou vários anos com ela numa casa que parecia saída de Senhor dos Anéis, onde comiam apenas o que crescia naturalmente no jardim ou o que caçavam na floresta. Como ele não gostava da comida que ela preparava, passou a cozinhar ele mesmo, mas nunca conseguiu fazer nada tão saboroso quanto o que estava comendo agora, o que explicava sua empolgação. Yui queria saber quem era essa mestra incrível que o ensinou magia. Cílica supôs que ela fosse uma maga branca como ele, mas Lloyd esclareceu que sua mestra era mais uma maga de combate. Ela costumava fazer experimentos com magia, causando explosões com frequência. Cílica ficou surpresa, pois nunca tinha ouvido falar de uma maga de combate que fosse tão boa em magia de suporte também. Ela ficou interessada em aprender com essa mulher, mas Lloyd a desencorajou imediatamente, dizendo que a mestra era brutal como professora. Depois se corrigiu, afirmando que ela podia ser gentil às vezes. Logo o grupo mudou de assunto, e Yui sugeriu que fizessem sua reunião de estratégia habitual. Lloyd não fazia ideia do que isso significava, então Cross e Dagger disseram que antes de qualquer plano precisavam explicar a missão a ele, ou ele não entenderia nada. Yui hesitou em explicar, dizendo que não era boa nisso, e pediu para Dagger fazer isso. Ele recusou de início, lembrando que ela era a líder e devia se comportar como tal. Mas como Yui insistiu, ele acabou cedendo. Assim que Yui mostrou o aviso da missão, Dagger contou que o grupo precisava derrotar um bando de monstros que estavam destruindo plantações. Eles simplesmente apareceram do nada e começaram a pisotear tudo. Lloyd notou que Dagger não mencionou que tipo de monstros eram e perguntou se havia diferentes tipos envolvidos. Cílica confirmou, o que deixou Lloyd intrigado. Ele nunca tinha ouvido falar de monstros diferentes se unindo em bando. Yui então cortou a especulação, dizendo que eles não podiam perder tempo com o motivo, pois seu dever como aventureiros era ajudar os fazendeiros em apuros. Com Lloyd agora a par da missão, eles iniciaram a reunião de estratégia. Cross levantou a mão e avisou que ele e Yui não seriam de muita ajuda contra um bando de lobos. Cílica era a mais indicada para lidar com monstros, e ela concordou, embora estivesse preocupada por ter que usar ataques de grande alcance que consomem muito mana. Como 3 do grupo eram praticamente inúteis nesse caso, Yui perguntou a Lloyd se ele sabia usar magia ofensiva. Lloyd admitiu que sim, mas disse que sua magia não se comparava à de verdadeiros magos de combate. Como isso o tornava pouco útil no ataque, Daggers elaborou um plano. Ele e Yui atrairiam os monstros para um ponto específico, e Cílica os atacaria de forma massiva. Cross, como arqueiro, protegeria Cílica e Lloyd dos monstros. Já Lloyd teria a função de usar magias de suporte e cura em todos, como era esperado de um mago branco. Dagger concluiu que o resto seria decidido no campo de batalha. Cílica se mostrou animada por poder ver as habilidades de suporte de Lloyd, mas ele alertou para não criar expectativas. Apesar de seu poder, Lloyd sempre se subestimava. Yu então sugeriu que ele tivesse mais confiança, e todos no grupo o encorajaram a dar o seu melhor. Isso fez com que o humor de Lloyd melhorasse. Após a reunião, o grupo começou a voltar para a estalagem, e Lloyd seguiu em outra direção. Dagger o impediu, chamando-o para ficar com eles. Lloyd, sem jeito, explicou que estava sem dinheiro, mas Dagger disse que isso não era problema afinal. Eles eram um grupo de aventureiros Rank S. Para ajudar eles, Dagger deu a Lloyd uma bolsa cheia de moedas de ouro e prata. Sabendo que Lloyd não aceitaria aquilo de graça, ele disse que o valor seria descontado da parte dele na recompensa da missão. Lloyd promete se esforçar para retribuir a gentileza de Daggers e se junta ao grupo a caminho da estalagem. Na manhã seguinte, todos se reúnem no portão principal, e Yui é a última a chegar. Ao perceber que ninguém está carregando bagagem, ela descobre que Lloyd pode usar magia de armazenamento e entrega sua mochila para ele, que aguarda em seu inventário dimensional.
O grupo inteiro comenta como essa magia é prática e útil, e Lloyd se oferece para ensinar ela mais tarde. Com isso, eles partem para sua jornada, entrando em um campo aberto com montanhas ao fundo. Segundo Daggers, além dessas montanhas vivem demônios, então todos devem ficar atentos, pois o local da missão é próximo dali. Ao atravessarem uma ponte de madeira alta e instável, Yui tenta distrair o grupo do medo com uma pergunta boba. Todos respondem de maneira engraçada, menos Lloyd, que leva a sério e dá uma resposta sincera. Yui fica confusa, se perguntando se ele é lento ou algo do tipo. De qualquer forma, ela aconselha Lloyd a relaxar mais, pois viver em constante alerta o esgotaria. Enquanto eles se divertem às margens do rio, uma maga negra está na floresta próxima, conjurando feitiços sombrios. Após atravessarem o rio, chegam ao local onde vão acampar. Precisam das bagagens de volta, e Lloyd tira tudo do seu armazenamento. Todos ficam felizes por terem viajado leves, o que acelerou a viagem. Começam a montar o acampamento, buscar água e preparar o necessário para descansar. Depois de muito trabalho, Yu está exausta e deseja tomar um banho. Ela pede para ser dispensada, mas ainda há tarefas como pegar lenha. Lloyd se oferece para buscar lenha por ela e assim ela pode se lavar. Yui agradece e parte com Silica. Lloyd entra na floresta e recolhe lenha, até encontrar uma fruta que sua mestra costumava cultivar com magia. Ele morde o fruto, surpreso com o sabor, porém, um barulho no rio chama sua atenção. Um monstro havia atacado Yui e Silica, que estavam em pânico. Tentam recuar, mas o monstro é rápido. Quando chegam ao limite, Silica tropeça e diz a Yui que devem lutar. Felizmente, Lloyd as vê do alto de uma árvore e corre para salvá-las. Antes que chegue, elas conseguem alguma cobertura. Lloyd distrai o monstro, permitindo que as garotas cheguem à terra firme. Ele também lhe joga as armas que estavam guardadas com ele. Com isso, elas se armam novamente e Yui parte para cima do monstro, cortando-o ao meio. No entanto, a outra metade ainda está ativa, então ela pede que Silica e Lloyd fujam. Ela lança uma bola de fogo e, para sua surpresa, o feitiço derrota a criatura de uma só vez. Yui fica espantada com a eficácia, graças ao reforço mágico de Lloyd. Ela pula de alegria e sua toalha cai bem ao lado de Lloyd. Como agradecimento, ele recebe um tapa tão forte que faz o rio inteiro tremer. De volta ao acampamento, Lloyd começa a ensinar ao grupo como conjurar armazenamento mágico, ainda com a bochecha vermelha. Ele diz que basta imaginar, mas ninguém consegue. Após várias tentativas frustradas, acham que não nasceram para isso. Lloyd assume que talvez o problema seja ele como professor. Silica tenta mais uma vez e consegue ativar a magia. Eles percebem que não são como Lloyd, que conjura sem encantamentos, então decidem usar palavras mágicas. Com isso, têm sucesso. Praticam até anoitecer e sentem que foi um dia produtivo. À noite, Yui observa os arredores e Lloyd a tranquiliza dizendo que não há monstros por perto. Ela senta-se à sua frente e agradece por ele ter entrado no grupo. Lloyd comenta que também não tinha grupo, então precisava deles por isso, não acha que precisa de agradecimentos. Ainda assim, Yui diz que entende que o forçou a se juntar. Ele pergunta por que ela se interessa tanto pela missão. E Yui responde calmamente que aquilo a lembra de sua cidade natal, que foi destruída por monstros quando ela era pequena. Ela foi a única sobrevivente, viu corpos por todo lado e agora teme que o mesmo aconteça com outras vilas. Por isso quer ajudar e também se preocupa com o fato de que os moradores provavelmente estão mal alimentados. De repente, Lloyd sente a presença de monstros e manda Yui se calar e acordar os outros. Todos seguem para a floresta, onde avistam vários palpos caminhando. Ninguém entende para onde estão indo. Quando Lloyd descobre, sinaliza para que sigam em uma direção específica, pois sabe que os Pokes reagem a ruídos. Ele os alerta para ficarem em silêncio. No caminho, Yui pisa num galho e o estalo chama a atenção dos monstros, que imediatamente começam a persegui-los. Eles correm o mais rápido que podem, mas não conseguem ir muito longe, pois um dos monstros salta à frente do grupo e bloqueia o caminho. Estão cercados pelo perigo e não têm escolha a não ser lutar. Imediatamente chamam seus armazenamentos mágicos e puxam suas armas, mas antes mesmo de começarem a lutar, os monstros usam magia para arremessar suas armas longe. Para piorar, os monstros os cercam com lobos por todos os lados, impedindo qualquer movimentação. Desesperados, se perguntam o que fazer, até que Lloyd sugere manter os monstros presos com sua magia enquanto os outros lutam. Ele invoca seu feitiço e consegue paralisar os monstros. Com isso, Yui recupera sua espada e parte para o combate, enquanto Silica também recupera sua arma. Yui corta todos os fios de lã que os prendem, e ao se preparar para atacar o último monstro,
Lloyd incentiva Silica a lutar e cruzar para o outro lado da batalha. Com todos finalmente livres e armados, eles saltam juntos para o combate e vencem. Após a vitória, Lloyd fica incomodado por ter assumido o comando da situação sem consultar ninguém. Ele pede desculpas por isso, mas os outros não se importam, pelo contrário, reconhecem que, sem ele, teriam perdido. Agradecem por ele ter assumido a liderança e tomado iniciativa, e Lloyd se sente aliviado por estar sendo aceito pelo grupo. Eles retornam ao acampamento e na manhã seguinte começam a empacotar tudo para continuar a jornada. Cada um invoca seu armazenamento e guarda sua bagagem para facilitar o caminho. No entanto, Lloyd para por um momento observando os arredores e se perguntando o motivo da presença dos Polks e para onde estavam indo. Yui o chama de volta, pedindo que ele os acompanhe. Lloyd corre até o grupo com um sorriso no rosto, feliz por finalmente ter encontrado um grupo ao qual pertence. Enquanto todos dormem à noite, Lloyd permanece acordado sozinho de guarda. Ele não tem um celular para ficar vendo vídeos curtos no YouTube, então acaba se perdendo em pensamentos tolos como o quão fraco é e que deveria melhorar suas habilidades para não decepcionar seus novos colegas de equipe, que são humildes e gentis. Ele se lembra do encontro anterior de seu grupo com aranhas demoníacas e não consegue evitar notar que o comportamento delas não parecia normal. Todo o enxame se movia em uma direção específica, como se estivesse sendo controlado por alguém. De qualquer forma, Lloyd conclui que deve ser mais cuidadoso a partir de agora, para que, se algo acontecer, ele possa evitar uma crise iminente. Yui e Silica também estão tendo dificuldades para dormir, então saem de suas barracas e veem Lloyd acordado. Elas perguntam se ele pretende ficar acordado a noite toda sozinho, e Lloyd apenas confirma com a cabeça. Ao ouvir isso, Yui se preocupa, revelando que ele já vem fazendo isso há alguns dias. Ela diz que nesse ritmo ele acabará sofrendo com privação de sono, por isso propõe que eles comecem a se revezar. No entanto, Lloyd recusa a ideia, alegando estar completamente bem. Ele também diz que não quer que nenhum de seus colegas perca energia, pois, caso ocorra alguma emergência, acredita que somente eles serão úteis. Além disso, Lloyd afirma que ficou acordado assim durante toda a sua vida e que está acostumado com isso. Ele ainda diz a Yui que, já que é inútil em todas as outras coisas, essa é a única forma de contribuir com o grupo. Yui fica irritada com essa visão autodepreciativa de Lloyd e acaba gritando com ele, dizendo que ele está completamente errado. Mas antes que ela possa continuar a discussão, Silica a interrompe, sabendo que não adianta tentar educar alguém que, segundo ela, não tem cérebro. As duas voltam para suas barracas, dizendo novamente a Lloyd que, se algum dia ele se sentir cansado, deve avisar. Enquanto isso, Daggers e Cross, que estavam vindo toda a conversa de sua barraca, também ficam preocupados com a falta de autoconfiança de Lloyd, achando que isso poderá lhe causar problemas no futuro. No dia seguinte, o grupo sai para mais uma missão, e Lloyd usa magia de detecção para verificar os arredores, confirmando que não há monstros por perto. Yui fica surpresa ao descobrir que ele sabe usar esse tipo de magia, mas Lloyd afirma que não é nada demais. Ela sente-se mal, pois percebe que Lloyd está fazendo tudo sozinho, mas não tenta convencer ele a pegar leve, pois sabe que ele é ingênuo demais para perceber o quanto está se esforçando. Mais tarde, à noite, Lloyd está novamente de guarda, e Yui se pergunta se ele faz tudo sozinho por não confiar nas habilidades de seus colegas. Essa é uma interpretação completamente errada, mas como não há uma comunicação clara entre eles, o mal-entendido continua. Silica, sendo mais madura e sensata, ajuda Yui a entender que Lloyd provavelmente está exagerando apenas para tentar provar seu valor. Esse é justamente o ponto que Yui não compreende. Ela acredita que Lloyd já deveria saber que é bom o suficiente para estar no grupo e suspeita que ele tenha vivido uma vida em que nunca se considerou alguém especial. Ela começa a se perguntar que tipo de vida Lloyd teve sob os cuidados de seu misterioso mestre. Silica, por sua vez, acredita que Lloyd acabará contando essa história algum dia no futuro. Lá fora, Dagger se aproxima de Lloyd e diz que precisa de sua ajuda com algo. Lloyd diz que precisa ficar de vigia, mas então Cross aparece, afirmando que fará isso em seu lugar. Com isso, Lloyd vai com Daggers, enquanto Cross, que fica para trás, espera que o plano que eles prepararam funcione. Daggers leva Lloyd para uma área mais afastada e revela que criou um sistema de alarme que dispara quando monstros entram na área. Ele acredita que esse alarme é uma medida de segurança suficiente e diz a Lloyd que ele não precisa mais ficar acordado à noite. Daggers afirma que antes de Lloyd entrar no grupo, eles usavam esse sistema para manter a vigília noturna. Mesmo assim, Lloyd insiste em ficar acordado,
dizendo que, se dormir, sua magia de detecção deixará de funcionar. Como a discussão continua, Daggers acaba sendo direto e pergunta se Lloyd não confia nas habilidades dos companheiros. Lloyd fica chocado ao saber que seus colegas pensam dessa forma, e Daggers explica que, como Lloyd nunca os deixa ajudar, é natural que pensem assim. Lloyd, então, evita compartilhar suas experiências passadas com pessoas que o fizeram se sentir inútil e apenas diz a Daggers que está se esforçando ao máximo para não ser um peso para ninguém do grupo. Daggers responde dizendo a Lloyd que ele deveria mesmo acabar atrapalhando às vezes, porque isso também faz parte do trabalho em equipe. Em um grupo, cada membro naturalmente possui fraquezas, e é justamente por isso que se deve confiar nos companheiros para cobrir essas falhas. Lloyd nunca tinha considerado a possibilidade de confiar em alguém antes. Agora que finalmente entende isso, ele retorna ao acampamento com Daggers e vai dormir com um leve sorriso no rosto. Na manhã seguinte, ele propositalmente pede ajuda a Yui para buscar água, e ela fica radiante ao perceber que aquele idiota sanduíche está finalmente se abrindo para os colegas de equipe. Enquanto trabalham juntos, o restante do grupo observa, e também fica feliz ao ver-los interagindo. Em outro lugar, um homem misterioso e encapuzado faz um relatório a seu líder, Mestre Michel, que vive em um castelo cercado por um pântano. Ele informa que já posicionou todas as pedras mágicas no local combinado. Michel confirma que não há aventureiros de alto nível nas redondezas, pois todos estão ocupados em outras missões. Sua única preocupação agora é o grupo do herói, que ainda permanece na região. Esperando que esse grupo não interfira em seus planos, ele ordena que seu subordinado vá informar ao cliente que a hora chegou para alcançar o objetivo deles. Enquanto isso, o grupo de Lloyd está mais uma vez explorando a floresta quando Yui percebe algo estranho. Os outros também notam o silêncio incomum do local. Lloyd imediatamente usa sua magia de detecção e descobre que há uma horda de monstros a alguns quilômetros ao norte, exatamente onde fica a fazenda que devem proteger. Yui ainda está abismada com o fato de Lloyd ter conseguido detectar monstros a quilômetros de distância, chocada com o quão poderoso ele é. Como sempre, Lloyd diz que não é nada demais. Porém, desta vez, Silica não consegue se conter e revela que o alcance da magia de detecção dele é 10 vezes maior que o normal para qualquer pessoa no mundo, o que choca Lloyd. Mesmo assim, ele insiste em se chamar de fraco, e os outros simplesmente desistem de tentar argumentar com alguém tão cabeça dura. Então o grupo avança em direção ao local onde Lloyd detectou os monstros. Eles chegam à fazenda que, segundo a comissão do sindicato, deveriam proteger, e ficam em choque com a quantidade absurda de monstros reunidos ali. Para os outros, o problema são apenas os monstros em si. Mas Lloyd percebe algo a mais. Ele comenta que tem algo estranho acontecendo. Yui, achando que ele se refere aos monstros, diz que também sente algo errado, mas Lloyd está falando de outra coisa. A magia de detecção dele só captou monstros nesta área, como se os outros que ele havia detectado antes estivessem por perto, mas agora não estivessem mais ali. Os membros do grupo refletem sobre o que ele disse. De fato, nunca tinham visto uma reunião tão grande de lobos demoníacos de alto nível, e isso os deixa ainda mais inquietos com a situação. Lloyd pergunta sobre o dono da fazenda. Yui informa que ele foi ferido pelos lobos e está na cidade, se recuperando na casa do filho. Isso preocupa Lloyd, pois se algo estranho realmente estiver acontecendo ali, a única pessoa que poderia saber como tudo começou seria justamente o fazendeiro. Enquanto todos observam a fazenda, Cross vê algo brilhando à distância. Talvez por ser arqueiro e ter a visão mais aguçada, ele consegue detectar algo que os outros não veem. Ele aponta, mas ninguém consegue enxergar. Lloyd então lança uma magia de aprimoramento visual e finalmente consegue ver o que Cross está indicando. Ele pergunta se pode lançar essa magia nos outros também, e quando eles concordam, ele os encanta um a um. Agora todos conseguem ver o cristal negro brilhando no centro da fazenda. Os monstros parecem estar cercando esse cristal mágico, mas ainda não conseguem dizer exatamente o que aquilo é. Yui comenta que está sentindo um desconforto imenso com a névoa negra que emana do cristal e o que aquilo pode significar. Lloyd suspeita que possa ser magia dos orcs. Ele explica que essa é uma magia usada para reunir e controlar monstros em um único ponto. A pergunta agora é: quem lançou tal feitiço naquela fazenda e por quê? Será que alguém está tentando matá-los? Mas eles nem são importantes o suficiente para que alguém vá tão longe. Para descobrir a extensão da presença dos monstros, Lloyd lança novamente sua magia de detecção e vê que várias outras criaturas estão se dirigindo para o local. Não são apenas lobos demoníacos, mas diversos outros monstros. É como uma assembleia de monstros. Eles não têm chance de vencer todos sozinhos. Cross sugere que recuem, mas Yui se recusa.
Ela não quer arriscar a destruição completa da fazenda fugindo. Ao mesmo tempo, ela sabe que não conseguirá derrotar todos sozinha. Daggers os alerta de que os monstros estão quase chegando e que se tentarem fugir agora, apenas atrairão o ataque. Além disso, durante a batalha, podem acabar envolvendo a vila vizinha na confusão. A única opção é lutar e nem se trata mais de uma escolha. Lloyd então diz que tem um plano e que eles podem vencer. Ele pergunta a Cross se ele pode quebrar o cristal com sua flecha, mas Cross diz que o orc está muito longe. Ele pode mirar, mas duvida que consiga quebrar ele. Ainda assim, eles decidem tentar. Ele pede que Cross prepare seu arco e então lança magia de aprimoramento em Cross para garantir que ele possa quebrar o cristal do orc. Quando Cross dispara a flecha, algo estranho acontece. Ela voa direto para o alvo e o destrói. Até mesmo Cross fica surpreso. Ele sabe que sua flecha não deveria ser capaz de fazer isso. Ele pergunta a Lloyd o que ele fez, e Lloyd revela que lançou magia de aprimoramento em Cross, em seu arco e em sua flecha. Cross fica chocado que Lloyd possa fazer isso. Mas, como sempre, Lloyd minimiza e insiste que não foi grande coisa. Ele diz que Cross só conseguiu por causa de sua precisão. Quando eles se viram para os lobos demoníacos, os lobos já estão se atacando. Os outros ficam chocados, mas não Lloyd. Ele esperava que isso acontecesse quando a pedra mágica fosse quebrada. No entanto, ele também esperava que a destruição da pedra fosse suficiente para afastar os monstros que se aproximavam, mas não é. Os outros monstros já estão quase lá. Quando chegam, o grupo percebe o quão séria é a situação. Há muitos monstros. O plano agora é que Cílica os ataque. Cílica permanece na linha de frente enquanto os monstros correm em sua direção. Yui pergunta se é hora de lutar, mas Lloyd diz que não. Eles confiam nele o suficiente para que, mesmo quando os monstros se aproximam o bastante para atacar Cílica, eles não desobedecem sua palavra. Quando chega a hora, ele lança magia de aprimoramento em Cílica e ela lança sua bola de fogo. A bola de fogo é enorme, ela elimina os monstros. Cílica se vira para perguntar o que Lloyd fez. Bem, ele lançou 3 feitiços de uma vez. Ele pergunta se ela pode lançar mais 4 bolas de fogo antes de mudar para a magia de vento. Ela diz que sim. Então ele vai até Cross, que também está esperando por seu aprimoramento. Lloyd segura Cross e conecta suas consciências mentalmente. Ele fala com Cross através de suas mentes e Cross o ouve. Ele direciona a mente de Cross para os monstros voando acima das chamas para que Cross possa atingir os que tentarem escapar do fogo. Quando Lloyd termina com Cross, ele retorna para Cílica. Ele pergunta se ela ainda tem força para lançar magia de vento, mas ela admite que está ficando sem energia. Lloyd a toca e transfere sua mana para ela, tanto que ela se sente mais forte enquanto ele fica exausto. Ela se desculpa por fazer ele exagerar, mas ele ignora, culpando sua fraqueza usual e falta de habilidade. Cílica usa sua força renovada para lançar a magia de vento. Ela apaga as chamas, mas desta vez está realmente sem energia e completamente esgotada. Antes de desmaiar, seus companheiros de grupo a tranquilizam dizendo que cuidarão do resto. Dagger e Yui assumem para terminar a luta. Alguns minutos depois, a batalha termina. Yui e Dagger retornam para os outros. Yui agradece a Lloyd por tudo que ele fez, mas claro, Lloyd insiste que não foi grande coisa. Yui, acostumada com sua baixa autoestima, não se dá mais ao trabalho de discutir com ele. Enquanto ela tenta descansar, Lloyd diz que eles têm que voltar para a cidade. Ela reclama que estão exaustos, mas ele explica que acredita que tudo isso foi orquestrado por Stack e que eles caíram direto em sua armadilha. De repente, vemos uma mulher fera sendo sequestrada. Um homem corre atrás do sequestrador, mas sem sucesso em sua tentativa. Ele cai no chão e começa a gritar, jurando que vai se vingar. Em seguida, vemos Lloyd tirando várias poções de seu armazenamento e explicando que provavelmente essa missão era uma armadilha. Yui pergunta o que ele quer dizer com isso. Lloyd toma uma poção e explica que enviar aventureiros de alto ranking em missões para longe da cidade atrasaria o retorno deles. Yui então entende que estão tentando enfraquecer a cidade. Cross lembra a eles que o herói e os cavaleiros estão lá e diz que a cidade não vai cair tão facilmente. Daggers concorda com Lloyd, afirmando que ele tem razão e que deveriam voltar o quanto antes, lembrando da Magipedra estranha. Cílica começa a achar que a cidade já pode estar destruída. Yui, então, ordena que todos voltem para a cidade. Lloyd bebe sua poção, lança um feitiço de aprimoramento em todos e sai correndo como se fosse o Flash. Quando o resto do grupo começa a correr, percebem que estão muito rápidos e perguntam o que aconteceu. Lloyd explica que lançou um feitiço de aprimoramento físico em todos, e eles se apressam rumo à cidade. Em outro lugar, vemos alguém tomando vinho.
O sequestrador aparece e um homem de cabelo roxo o chama de cliente. Descobrimos que o sequestrador é um general chamado Grist. Ele pergunta se o plano já começou e o general confirma que as forças estão se aproximando de Ishtar, dizendo que o plano está indo como esperado e que a chance de dar tudo certo, graças à garota demi-humana, é muito alta. Descobrimos então que o homem de cabelo roxo é o braço direito do Lorde Demônio. Ele diz que vai confiar no talento de Grist e vai embora. Em seguida, vemos a mulher lobo presa em uma cela, sendo forçada a tomar poções de mana. Voltamos para a equipe de Lloyd, correndo com todas as forças em direção a Ishtar. Cross diz que já percorreram um longo caminho e nesse ritmo chegarão rápido. Todos bebem poções de cura. Silica pergunta se Lloyd está bem, pois manter a magia de aprimoramento ativa deve ser um grande fardo. Ele responde que é fácil manter, lá ativa depois que se acostuma. Silica fica chocada e pergunta se ele usava essa magia muitas vezes. Lloyd se lembra de quando sua mestra o jogava na floresta e o mandava encontrar o caminho sozinho. Como, para um mago branco, é difícil derrotar monstros sozinho, fugir era o que ele conseguia fazer. Ele teve que aprimorar seus feitiços para sobreviver, dizendo que aquilo era um inferno. Yui comenta que ele passou por muitas coisas difíceis, e Lloyd responde que era apenas um treinamento comum, pois sua mestra o repreendia constantemente. Yui diz que não era um treinamento normal, e Silica concorda. Lloyd, no entanto, entende errado, achando que seu treinamento não era suficiente, e as garotas percebem que ele interpretou tudo de forma equivocada. Daggers diz para continuarem. Lloyd lança o feitiço de aprimoramento em todos novamente, e logo em seguida usa magia de busca para verificar se há algo por perto. Ao confirmar que não há nada, eles voltam a correr rumo à cidade. Após muito tempo correndo, Silica comenta que a magia de aumento de velocidade é realmente incrível. Yui observa que estão correndo mais que o normal e não se cansaram. De repente, Lloyd para, e todos colidem com ele. Ele diz que está sentindo algo na magia de busca. Daggers pergunta se são monstros, mas Lloyd responde que não, embora não consiga identificar exatamente o que é. Ele diz ter um mau pressentimento e pede que todos continuem correndo para estar enquanto ele vai investigar. Yui insiste para que ele não vá sozinho, já que está com um mau pressentimento. Lloyd diz que só vai dar uma olhada, mas Yui reforça que ele não pode lutar sozinho. Silica sugere que fiquem juntos como um grupo, e Cross e Daggers concordam. Em outro lugar, homens suspeitos estão em volta de um cristal, dizendo que não podem falhar com o plano. O grupo de Lloyd chega a uma casa e ele sente a presença de alguns da raça dos demônios, além de outra pessoa. Yui pergunta se ele tem certeza, pois os demônios vivem nas montanhas de Magocracia e são proibidos de entrar em outras cidades por terem tentado conquistar o continente. Lloyd não sabia disso. Cross explica que eles lideraram invasões há muito tempo. Lloyd diz que não tem lembranças de quando era pequeno e que sua mestra o acolheu quando a guerra já havia terminado. Silica pergunta se ele é um órfão de guerra, e Yui se desculpa por tocar em um assunto tão delicado. Lloyd diz que está tudo bem e sugere invadir a casa para obter mais informações sobre os demônios. Cross acha perigoso, mas Lloyd sente a mesma energia que encontraram na fazenda. Daggers sugere que eles podem ter ligação com os monstros que atacaram a fazenda. Yui então decide que devem prosseguir, pois Ishtar pode estar em perigo. Eles se aproximam da casa e olham pelo espelho, mas não veem ninguém. Lloyd usa sua magia de busca novamente e percebe que estão em um lugar subterrâneo. Daggers sugere procurarem a entrada, mas Lloyd acha que vai demorar muito. Ele lança um feitiço em Silica, pedindo que ela use magia da terra. Ela derruba o chão sobre os homens suspeitos e o grupo invade o local. Yui parte para cima deles, perguntando por que estão em sua nação. Um dos homens usa magia para fazer seu parceiro fugir. Cross acerta um deles com uma flecha. Lloyd lança um feitiço de aprimoramento em Silica, que usa a magia da terra novamente, quebrando a barreira dos bandidos. Um deles tenta revidar, mas Dagger se coloca na frente. Os bandidos fogem e Yui tenta seguir um deles, mas a porta está trancada. Dois outros tentam atacá-la, mas Cross os acerta com flechas e Yui os finaliza. Cross diz que fizeram um bom trabalho. O homem que fugiu equipa um aparelho em sua mão e usa uma magia de casulo para levar o corpo da demi-humana. Antes que consiga escapar, o grupo Rank S chega ao local. O homem corre, mas Yui vai atrás dele e pede que Cross vá pela direita. Lloyd sente uma magia poderosa dentro do casulo. Todos correm para cercar o homem. Yui é a primeira a chegar e diz que não vai deixá-lo fugir. Eles conseguem cercá-lo e ele tenta lançar uma magia para afastá-los, mas Lloyd lança um escudo em todos e usa a própria magia do homem contra ele. Eles correm para abrir o casulo e descobrem que é uma mulher fera.
Dentro da casa, Yui está triste por não terem conseguido informações dos demônios, e a mulher lobo parece ser a única que sabe o que está acontecendo. Silica comenta que por ser uma mulher fera, ela deve ser do Império Forres. Daggers pergunta a Lloyd se ele pode curá-la. Ele responde que vai tentar e lança um feitiço de cura. Silica fica surpresa com a intensidade da magia, e Lloyd explica que fez melhorias no feitiço. Yui fica chocada, pois apenas magos de alto escalão conseguem fazer isso. Lloyd diz que sua mestra o forçava a fazer isso o tempo todo, então achava normal. Ele comenta que sua mestra era excêntrica, e Yui diz que excêntrica é pouco para descrevê-la. A mulher fera acorda, e Yui pergunta se está tudo bem com ela, porque estava naquele lugar e qual é seu nome. Ela responde que seu nome é Kureha. Yui pergunta por que ela estava em cativeiro com os demônios. Lloyd explica que são aventureiros que receberam a missão de proteger uma fazenda de uma horda de monstros, mas ele sentiu a mana de alguém do povo fera ali e pergunta se ela é capaz de controlar monstros. Kureha confirma que sim, e que foi seu feitiço que causou isso. Em outro lugar, dois soldados estão de patrulha e encontram um cristal estranho. Um deles encosta no cristal e de repente vários olhares de monstros se voltam para eles. Um soldado foge enquanto o outro é atacado pelos monstros. Lloyd pergunta a Kureha se seu feitiço permite controlar monstros, e ela confirma novamente. Ele observa que essa magia pode ser muito perigosa, dependendo de como for usada, e pergunta se ela foi obrigada a usá-la. Kureha confirma. Daggers conclui que os demônios a capturaram para usar os monstros em combate. Lloyd diz que Star está sendo atacada pela magocracia, e eles decidem voltar para a cidade o mais rápido possível, pois ela pode estar sob ataque. Eles correm de volta, e Lloyd se desculpa por fazer Kureha correr. Ela diz que está tudo bem, pois ficar sozinha seria pior. Logo depois, param um pouco e percebem que estão perto. Lloyd dá uma poção a ela e usa a magia de busca, percebendo vários monstros se aproximando. Ele avisa que, logo atrás deles, há um exército de monstros. Yui pergunta o que devem fazer. Lloyd responde que precisa do poder de Kureha e pede que os outros voltem para a cidade para alertar sobre o perigo e se preparar para a batalha. Ele lança um feitiço de aprimoramento em todos. O grupo retorna para a cidade enquanto Lloyd e Kureha vão lidar com os monstros.